Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 12 da classe de jovens. Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? É para qual época? E se é para a época de hoje, em qual semana nós estamos? É sobre este negócio que eu vou tratar na lição de hoje. Para esta aula, os louvores sugeridos: 69, 70 e 577. Texto principal. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Resumo da lição. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Isso aqui é uma questão muito importante, que sim, Deus revela os seus planos aos fiéis, mas nós devemos interceder pelo povo da promessa, nós devemos interceder pelas pessoas. E aqui no caso, aqui se falando de nação, nós devemos orar por Israel. Introdução. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas. E sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Daniel é uma figura muito interessante, porque quando nós lemos Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, nós vemos que Daniel está ali junto com Noé e Jó, como pessoas que se salvariam por sua reta justiça. E por que eu digo entre Noé e Jó? Porque Daniel era um jovem, e tanto Noé quanto Jó dá a ideia do patriarcado, né? Mais a ideia do patriarcal, um homem de família, um homem já com uma certa idade, dá a ideia do sacerdócio, essas coisas todas. Então veja que Daniel está ali como um jovem, ele era um jovem diferente. Entre uma coisa e outra, por que Daniel, melhor dizendo, era tão diferente? Porque veja que ele ora com fervor, buscando ao Senhor uma resposta. O que seria um fervor? Quando você, eu acredito que talvez você não, né? Mas a sua mãe, quando vai colocar água no fogo, por exemplo, para ferver, para fazer um café, quando ela coloca aquela água está fria. Aí com o tempo vai se aquecendo e a chaleira vai esquentando. E o que acontece? A água começa a pegar fervura, né? Ela começa a ser aquecida. O que é isso? Isso é o fervor. Ou seja, é quente. E é assim que nossa oração precisa ser. Uma oração fervorosa, quente na presença do Senhor. Não é que Deus não ouça uma oração mais tranquila, mais calma, mais serena. Não é esse o ponto. O ponto é que há situações específicas pelas quais nós devemos orar com todo o fervor. Por quê? Simples. Por causa do nosso pedido de socorro. Quando você conversa com um amigo, você fala calmamente, de uma forma serena. Você cumprimenta esse amigo, essa amiga de uma forma serena. Mas agora imagina que você está dentro da sua casa e está pegando fogo e você está preso lá dentro. Você vai falar baixo com a pessoa próxima que está do lado de fora da casa? Não, você vai gritar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa oração, ela tem a altura que concernente ao nosso socorro, ao nosso perigo. Por exemplo, se eu não estou correndo perigo, a tendência é eu ter uma oração mais tranquila com o Senhor, mais uma oração de agradecimento, é aquela oração mais superficial, né? Vamos assim dizer, né? Mais tranquila, né? Sem muitas questões aqui e questões ali. Mas se eu estiver em perigo, qual é a tendência? A tendência é eu gritar. Orar mais alto, com mais fervor, buscar com todo o coração. Então isso aqui nos traz uma ideia muito interessante da vida de Daniel. Daniel não orava somente por orar, ele não fazia isso costumeiramente. É interessante que algumas igrejas hoje, não sei se todas, não sei se acontece na sua igreja, mas de modo geral, algumas igrejas, quando dá 8 horas da noite, no domingo ou nos cultos públicos, costumam fazer uma oração costumeira, é a oração das 8. É apenas isso, é somente a oração das 8. O que é essa oração? É uma oração que não dá nenhum resultado. E por que eu digo que não dá resultado?
porque é uma oração sem direção, é uma oração somente costumeira, é uma oração que sai dos lábios, mas do coração está longe. É claro que pode ter uma ou outra exceção, mas de modo geral é assim, porque é só uma oração costumeira. Por que você vai orar 8 horas na igreja? Porque a gente tem costume, é só o nosso costume. Não tem um fervor, não tem um direcionamento. Então é importante que nós venhamos ter essa direção na oração. Orar, até na questão de ofertar também, é interessante que você oferte ao Senhor com um direcionamento também. Isso também é bastante interessante. E sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda do anjo Gabriel. Olha que interessante. Daniel, um jovem, orando com fervor, buscando ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu fervor, com o calor, né, a oração. E a oração era uma oração sincera, era uma oração honesta. Algumas pessoas, às vezes, oram diante do Senhor, às vezes na igreja, e às vezes você conhece a pessoa, você sabe que aquilo que ela está orando não é verdade. Você sabe, você conhece a pessoa. Então você vê que aquilo ali não é uma oração que será atendida. Por quê? Porque ela não está sendo honesta, não está sendo sincera diante do Senhor. Então veja que Daniel orava com fervor, mas também orava com sinceridade. E quando nós oramos com sinceridade, com honestidade, com lealdade diante do Senhor, com todo o nosso coração, um coração arrependido, contrito, o Senhor atenderá a nossa oração. Estudo e intercessão de Daniel, estudando as profecias. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Ele se recordou da da referência de Jeremias, profeta que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. Ele tinha convicção de que Deus falara com Jeremias e que pode falar com ele também. Daniel se volta para o seu povo. Daniel se colocou ali no mesmo patamar, no mesmo nível do povo, apesar de ter muito mais intimidade com o Senhor. Que é isso? Quando você tem uma intimidade com o Senhor, que às vezes é maior do que as pessoas da sua igreja, por exemplo, ou maior do que os seus amigos, ainda assim, você precisa se voltar para eles. Como é que você se volta para eles? Orando e intercedendo por eles. É assim, esse é o ponto. Dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Dedicar ao estudo das Escrituras pela profecia também, né? Estudar as profecias, observar que as profecias realmente estão se cumprindo a cada dia. De tempo em tempo nós vemos uma situação que realmente comprova que a Bíblia é a verdade. Recentemente, também, essa semana, foi descoberta uma questão lá que fala, me parece, sobre o rei Salomão. Então, sempre há uma descoberta que vai verdadeiramente ao encontro da palavra, realmente dizer que realmente a palavra, a Bíblia, está correta, está coerente com a história da humanidade. E as profecias, ela entra justamente nessa tendência. As profecias, como é que você conhece a profecia? Lendo a Bíblia. Ele se recordou da referência de Jeremias, profeta que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. Recordar referência. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. É para você responder para você. Que tipo de referência você está sendo na sua igreja? Na sua cidade onde você mora, na escola, na faculdade? Qual é a sua referência? Quando as pessoas quiserem se recordar de você, do que vai se lembrar? Qual o tipo de legado que você tem deixado para as pessoas no sentido espiritual do negócio? De dar um bom testemunho, de ser uma pessoa cheia do fervor, uma pessoa de oração, né, que jejuma, lê a palavra? Ou você tem um outro tipo de referência, que as pessoas olham para você e não vê Deus na sua vida? É uma questão, é uma pergunta, às vezes pode parecer um pouco fora do padrão, um pouco fora das questões, mas nós devemos nos perguntar acerca dessas coisas. Que tipo de referência que eu estou sendo? Será que Deus está me usando? Será que verdadeiramente eu estou agindo como uma pessoa que é serva do Senhor? Isso é uma pergunta muito interessante. E veja que Daniel, um homem de Deus, se lembrou de um profeta, porque o profeta era uma referência. E nós devemos ser também uma referência no meio onde nós vivemos. Ele tinha convicção de que Deus falara com Jeremias e que podia falar com ele também. Você pensa que Deus pode falar com você também?
ou só falava com Daniel, ou com os homens da Bíblia, ou com aquela irmã do círculo de oração, ou com o seu pastor? Jovem, a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, que jovens sois fortes, pois já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. O Senhor, Ele tem prazer nas pessoas que o buscam. E quantas vezes nós vemos jovens perdidos por aí, e muitas vezes querendo uma palavra do Senhor, mas não tem ninguém para dar. Você é uma pessoa pela qual Deus usará. Deus fala contigo. Às vezes você pode até não entender, você pode às vezes não compreender, mas Deus tem sim uma obra na sua vida, Deus tem sim algo para fazer na sua vida, mas você precisa orar mais ao Senhor, continuar a sua vida de oração. Eu sei que muitas vezes nós oramos, vivemos uma vida de oração, mas parece que quanto mais oramos, pior as coisas ficam. Mas é exatamente nesse cenário que nós devemos aumentar a nossa fé no Senhor e continuar crendo que o Senhor irá nos ouvir, irá nos responder. Por quê? Porque Ele fala conosco. O Senhor fala conosco. Ele falou com Jó, falou com Daniel, falou com Noé, falou com cada um de nós e continua falando. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que não morreu, é um Deus que está vivo. E como Ele está vivo, Ele continua falando, Ele continua agindo. Agora nós devemos ter a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E quem é a igreja? Somos nós reunidos. Então nós devemos ter sim fé no Senhor, que verdadeiramente Ele fala conosco, assim como Ele falava no passado com os homens e mulheres da Bíblia, o Senhor também fala nos dias atuais e sim, o Senhor falará com você. Persiste em ler. É interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Persistia em ler. Quantos livros você leu este ano? Eu falo que não da palavra. Eu digo livros avulsos, né? Livros cristãos, né? De preferência. Quantos livros você leu este ano? Quantos livros você se dedicou para ler e extrair desse livro bons ensinamentos? E se tratando da palavra, qual frequência de leitura você tem da palavra? Você precisa ler. Ah, mas eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical. Amém. Você precisa continuar lendo por isso. Ah, mas eu já sou professor ou professora da Escola Bíblica Dominical. Então, você precisa ler mais. A leitura, ela nos traz uma questão interessante. Lá nos Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz o quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quanto mais você ouve da palavra, quanto mais você lê da palavra, mais fé você tem. Lembra que o Senhor disse a Josué? Medita na minha lei de dia e de noite. Nós devemos sempre estar meditando na palavra. Lembrar da palavra, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Como é que eu vou guardar algo que eu não tenho? Eu preciso ler a palavra para guardar essa leitura no meu coração. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de lembrar dos versículos onde está escrito. Não, você não tem dificuldade. O que você não tem é uma memória treinada para guardar os versículos que a Bíblia tem. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para te perguntar onde está escrito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você imediatamente vai dizer Salmos 23:1. E como é que você diz que não tem memória boa para guardar? Você tem. Você ainda só não treinou. Você não treina. É diferente. Então é importante que você, como uma pessoa serva do Senhor, venha verdadeiramente entender o ensino ministrado por outras pessoas. Entender, ler, né, textos, né, importantes, né, tanto na questão da palavra quanto outros textos cristãos. Você precisa aumentar ainda mais o seu conhecimento. Né? Daniel era um homem de oração e também dos livros, ou seja, Daniel não vivia somente numa vida de oração, ele também precisava ler. Porque ler a palavra é importante. Não é somente por causa de Romanos 10:17. É porque quando você... Vou te dar uma interpretação melhor. A Bíblia é um livro de lei. É um livro de lei, é a lei do Senhor. Quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a ter familiaridade com a palavra, você começa a compreender as questões da palavra, você começa a observar
que a sua vida vai começar a mudar. Por que que muda? Vou te dar um exemplo por quê. Porque você começa a ver que isso não está certo. Aquilo não, a Bíblia não diz assim não, a Bíblia diz, é diferente. Porque nós temos que fazer o quê? A Bíblia, de fato, é a nossa única regra de fé e prática. Então não importa o que as emissoras de TV e rádio estão dizendo sobre um assunto, ou o que alguém está dizendo, o importante é o que a Bíblia diz. Então quando você começa a guardar o que a Bíblia diz, você começa a ver as discrepâncias que o mundo está vivendo, as questões pelas quais o mundo está completamente desordenado. Aí quando você começa a aplicar o conhecimento da palavra na sua vida, você verá o quanto que você vai começar a prosperar. E prosperar nesse sentido não é ficar rico. É claro que você também pode, né? Mas não é esse o ponto. Você vai começar a ver que você não se está perdido em questões que o mundo está perdido. Você começa a ter maturidade. Enquanto as pessoas estão completamente aflitas porque chegou uma doença nova ou aconteceu algo novo, um grande terremoto, claro, nós ficamos completamente tristes com essas situações, mas você sabe que é o cumprimento da palavra. Então o seu coração fica descansado. Seu coração descansa. Enquanto as pessoas estão completamente perdidas, você está tranquilo. Você está sossegado, porque você sabe que essas coisas acontecerão. Por quê? Porque a Bíblia diz que aconteceria. Então você começa a crescer na fé, justamente porque você vê, à medida que você lê a palavra, você vai começar a compreender que de fato a palavra é a verdade, né? João 17 nos diz que a palavra de Deus é a verdade. Então nós venhamos ter sempre essa questão de jamais abandonar a palavra escrita de Deus. Oração e jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas com jejum. Ele estava empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda divina. Quando nós vamos verdadeiramente fazer uma prova, nós estudamos na profundidade, né? Não preciso passar nessa prova, talvez um concurso público ou coisa do tipo. Você estuda vorazmente, né? Você estuda muito. Por quê? Porque você precisa muito, quer muito alcançar a meta de passar naquela prova. Pois bem, quando você quer algo da parte do Senhor, você também precisa fazer o mesmo. Como é que você faz? Buscando o Senhor em oração e súplicas com jejum. Quando você está verdadeiramente jejuando, e eu vou falar sempre quando essa questão de jejum, não vem com essa questão, eu fiquei aí 12 horas sem comer doce, eu estou fazendo meu jejum. Não, isso não é jejum. Ficar sem comer doce não é jejum. O jejum ele tem que ser duplo, sem beber e sem comer absolutamente nada. Mas eu fiquei 12 horas sem mexer na internet. Amém, isso é bom. Procure ficar mais tempo sem a internet, mas isso não é jejum. Jejum é 100%, é sem beber água. Isaías 58, sem beber água, sem comer nada, sem ficar na internet, sem falar mal dos outros, sem falar mal do pastor, sem falar mal das irmãs, não trabalhar, não namorar e mais um monte de situações. Ou seja, o jejum ele tem que ser completo, assim como Daniel fazia. O Daniel ele fazia o quê? O jejum completo. Então é isso que Deus quer de nós. Então quando você verdadeiramente você está em jejum, não somente de comer e beber, mas também de não julgar as pessoas, né? De uma forma a entrar em discussões desnecessárias, que eu quero dizer, né? Entrar em discussões desnecessárias, ou você está namorando e ficar lá no namoro, nada disso. Nada de namorar, nada de falar mal do pastor, nada dessas coisas. Então você vê que você está fazendo o quê? Você está buscando ao Senhor com profundidade. E à medida que você busca ao Senhor com profundidade, o Senhor vai te dar uma resposta profunda. O Senhor vai te mostrar coisas como de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então muitas coisas acontecerão e você verá verdadeiramente o Senhor é comigo. Porque está acontecendo isso, mas Deus me mostrou que iria acontecer. E Deus fala ao seu coração. Às vezes você pode até não compreender, ou às vezes você fica na dúvida. Não, eu acho que isso foi coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça, não. É o Senhor falando com você, falando diretamente ao seu coração. Então, procure ter mais aí sensibilidade. Assim como Daniel, né? Daniel, o que Daniel fez? Ele tinha essa sensibilidade para orar com o Senhor, né? Inclusive, ele orou por livramento. Quantas vezes nós queremos, às vezes nós até oramos, mas nós oramos por nós mesmos. Nós devemos orar por todos, né? Orar por um livramento, orou para agradecer.
Quantas vezes nós temos essa questão de não agradecer, né? Me lembro quando eu era líder de jovens, eu fiz 3 campanhas na minha igreja, de 7 semanas, né? 7 semanas de oração. E Deus operou profundamente. Depois das 7 semanas, eu também fiz mais 7 semanas para agradecer. 7 semanas orando somente para agradecer o que Deus fez. Por que é importante o agradecimento? Quando você é grato ao Senhor, mais bênçãos vêm para você. Quanto mais você é uma pessoa, até mesmo com seus pais, quanto mais grato você for por algo que você recebe, mais você receberá. Mas se você for uma pessoa ingrata por algo que você recebeu, então você deixará de receber. Com Deus é a mesma coisa, né? De uma certa forma, com Deus é a mesma coisa. À medida que você ora ao Senhor, o Senhor te dá a resposta e você volta para agradecer, você recebe mais. Lembra lá de Lucas 17, né? 17, vai falar sobre a questão ali dos 10 leprosos, né? Lembra que eram 10, 9 foram curados, né, e foram embora, o outro também foi curado, né, foram os 10 curados, mas somente um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer ouviu algumas palavras de Jesus, coisas que os outros não ouviram. O que Jesus falou para ele? Vai, a tua fé te salvou. Então, quando você volta para agradecer, o Senhor te vê diferente. Você é uma pessoa agradecida. E é agradecido aqui, não é essa questão que as pessoas dizem hoje, né, que tudo quanto é festa que nós vamos hoje, né, principalmente de cristão, tem aquela frasezinha, né? Gratidão. Gratidão por o quê? Pelo quê? Fala gratidão como se estivesse agradecendo. Não, não está agradecendo ao Senhor, não. Quer agradecer ao Senhor? Busque a Ele em oração e quando Ele responder, dê um culto em ação de graça, agradeça ao Senhor, faça uma oração agradecendo. Isso sim é ser grato ao Senhor. Agora, colocar escrito gratidão nas festas, além de ser uma coisa completamente corriqueira que todo mundo está fazendo, não tem nada de novo nesse negócio, ainda não está falando nada para o Senhor. Então, nós devemos ter sempre essa questão também de orar para interceder. Lembra que Jó, o cenário de Jó foi mudado quando ele estava intercedendo por seus amigos. Quantas vezes você tem intercedido pelos seus amigos? Os amigos que você tem orado por eles para que Deus venha salvá-los? Você tem orado para Deus abençoar os seus amigos? Porque muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e o Senhor não muda o nosso cativeiro porque nós estamos insistindo em orar por nós, ao invés de buscar pelos outros. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas não conhecem ao Senhor. Você conhece, você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele te formou, você tem toda a consciência de quem é Deus para você. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não têm uma noção boa do que é o Senhor. Eles falam algumas coisas, mas não tem profundidade. Você tem. Então, como você tem profundidade, você tem intimidade com o Senhor, então você precisa orar ao Senhor pelos seus amigos que não conhecem o Senhor. Deus revela o futuro do seu povo. A resposta da oração. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Muitas vezes em nossas vidas não recebemos uma resposta divina rápida. Daí a necessidade da perseverança. É interessante que antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente. O anjo Gabriel é o mesmo que anunciou o nascimento de Sansão e o nascimento de Jesus. É interessante que muitas vezes, e na maioria das vezes, acontecerá que Deus não irá responder a sua oração imediatamente. Na maioria das vezes, ele vai demorar. E é por isso que nós precisamos persistir. Ana, quando estava orando para ter Samuel, alguns estudiosos dizem que ela orou por 24 anos. Independente do tempo que ela orou, se foi 24 anos ou não, nós vemos que a tendência de orar é sempre longa. Lembra lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar, ou seja, sem parar. Não pare de orar. Nós precisamos viver uma vida de fervente oração. Nós precisamos continuar orando. Mas eu não recebi ainda, já tem tantos anos que eu estou orando e Deus não me deu vitória. Vai continuando orando. Na minha igreja tem uma irmã que orou por mais de 20 anos para Deus salvar o seu esposo. Aí quando Deus salvou o esposo, aí eu fui mexer com ela, né? Esse negócio de mexer com o irmão do ciclo de oração é um caso sério. Aí eu brinquei com ela. Falei, irmã, você está todos os anos orando pelo seu esposo? Agora que Deus salvou, você não precisa orar mais não, né? Ela virou para mim e disse assim,
Não, meu filho. Agora eu preciso orar mais para que ele venha permanecer na presença do Senhor. Ou seja, orar sem cessar. E essa irmã é interessante que tudo que a gente fala para ela, ela vai falar assim, vamos orar, irmão. Ô meu filho, vamos orar. Tudo para ela é isso. E ela é uma irmã que vive em contínua oração. Ela vive a sua vida de oração. E muitas vezes, quando eu ia ministrar a escola bíblica dominical para jovens, por exemplo, eu sempre dava o exemplo, olha para a irmã, vê a vida dela, vê como é a vida dela. Sabe por que ela tem a vida assim, abençoada assim? Porque ela é uma mulher de oração. Ela vive de oração. O alimento dela é oração. Ela vive orando. Então é interessante que a oração, de modo geral, ela não é atendida na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento. Algumas vezes sim, por exemplo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que vai falar de Jabes, Jabes orou e foi atendido imediatamente. Outras pessoas também oraram e foram atendidas imediatamente. Jonas, quando estava no peixe, por exemplo, ele estava orando e o Senhor falou ao peixe. Eu acho essa expressão muito interessante. E quando Jonas estava no ventre da baleia, do peixe, né? Ele estava orando e o Senhor falou ao peixe, não falou a Jonas, falou para o peixe. Por que o Senhor falou para o peixe e não para Jonas? Porque se Deus respondesse para Jonas, não ia dar em nada. Jonas ia continuar no ventre do peixe. Então o que Deus fez? Deus falou ao peixe para que o peixe fizesse o quê? Vomitasse Jonas. Então veja que muitas vezes, isso aqui também é uma lição interessante, que às vezes você está orando, mas Deus não vai responder para você. Vai responder para o teu problema. Vai falar com o teu problema e não com você. Então é interessante que você observe que o Senhor, ele agiu aqui de uma forma com Daniel e mandou um anjo para responder às questões de Daniel, a oração de Daniel. Oração aos anjos, você já ouviu falar sobre esse negócio? Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Em lugar algum das Escrituras temos autorização para orar aos seres angelicais. Esse tipo de prática é chamado de angelolatria, ou seja, idolatria aos anjos. É verdade, os anjos não aceitam a adoração, como nós vemos lá em Apocalipse 19:10. Os anjos não aceitam adoração. Não aceitam oração, não aceitam adoração. Por quê? Porque a oração ela precisa ser destinada ao Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer as coisas. O que podemos fazer é o seguinte: nós oramos ao Senhor e o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Isso sim. Mas nós não devemos de maneira nenhuma orar aos anjos. Inclusive algumas igrejas, né, têm uma tendência de esvaziar o céu, já reparou? E o pregador começa a falar e começa a dizer que tem anjo aqui, tem anjo ali. Eu fico imaginando, rapaz, esse pregador tirou todos os anjos do céu e botou tudo aqui dentro da igreja. Não é possível. E as pessoas começam a dar glória. Olha, existe uma questão sobre anjos, que sim, os anjos são mais poderosos do que nós. Entretanto, eles são nossos conservos. Isso quer dizer que, apesar de eles serem maiores do que nós, eles nos servem. Eles nos servem. E nós não devemos, de maneira nenhuma, ficar dizendo sobre anjo. Inclusive, essa questão de tem anjo aqui, tem anjo ali, as pessoas dão glória, né? Mas quando o pregador fala Jesus está aqui, as pessoas dizem amém, amém. Peraí, os anjos é mais importante do que a presença do Senhor? Nós devemos ter no nosso coração que sim, os anjos são seres celestiais, são seres divinos, mas não são deuses. Eles não são deuses. Eles são da parte do Senhor. Eles são o que às vezes a Bíblia chama de estrelas, né? Lá no livro de Isaías fala sobre que Deus chamou as estrelas pelo nome. Essas estrelas pela qual a Bíblia se refere são os anjos, né? E não necessariamente as estrelas. Então veja que nós não devemos de maneira nenhuma ter esse negócio de oração com os anjos, né? Algumas vezes em mensagens de aplicativo, né? WhatsApp, Telegram, às vezes vem essas mensagens, né? O anjo Gabriel, o anjo Rafael, o anjo disso, o anjo daquele mandou essa oração. Veja a oração do arcanjo Miguel e começam a falar desse negócio. Para com esse negócio. Aluno de escola bíblica dominical não é de maneira nenhuma iludido com essas coisas. Não é. Porque nós sabemos que não existe esse negócio de oração de arcanjo Miguel, oração de Gabriel, oração de Rafael, oração de seja lá de qual anjo for. Porque não existe. A oração é dos santos. Somos nós que oramos e não os anjos. E nós oramos não aos anjos, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Exatamente isso. A revelação das 70 semanas e o Messias. Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando
isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo o mundo. Semelhantemente a Daniel, Deus quer que você amplie o seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da sua palavra e da vida espiritual. Lá em Ezequiel capítulo 47, fala sobre o rio purificador. É muito interessante que tem ali um anjo que tinha uma vara de medir. Aí eu te pergunto, qual é a sua profundidade? Qual é a sua altura? Você não precisa me responder, é só para você pensar. Você observa que à medida que o profeta ia entrando no rio, a água ia cobrindo os seus artelhos, os seus joelhos, os seus lombos, e até que ele só poderia passar a nada. O que é isso? Ele estava na profundidade das águas ali do rio purificador. O que nós podemos dizer para nós? Né? Podemos trazer para nós? Nós devemos andar de uma forma mais profunda no Espírito. Nós devemos ter uma profundidade com o Espírito, né? Porque nós vivemos uma vida hoje, muitas vezes, muito rasa, né? Estamos com medo de molhar os nossos pés, né? Já viu pessoas que vão à praia, por exemplo? Molha só os pés, tem medo de entrar no mar. É claro que o mar existe algumas questões que é perigosa, é verdade. Mas já viu que as pessoas têm medo de andar um pouco mais, né? Morrem de medo do mar. Então, assim também somos nós. Nós não devemos ter medo do Espírito Santo. Nós devemos a cada dia mais nos aprofundar mais, se chegar mais ao Senhor, ter mais profundidade. Então, veja o que é as 70 semanas. Fala da questão apocalíptica. O que é isso? Os finais dos tempos é somente para Israel? Não, é para todo o mundo. E qual é essa época? É para aquela época de Daniel? Sim, de uma certa forma sim. Mas o entendimento principal é apocalíptico, é para os finais dos tempos. E para que aconteceria nessas 70 semanas? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Ou seja, a transgressão será acabada, ela não acontecerá mais, ninguém pecará nesse sentido, né? Dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça. Então, as 70 semanas vai falar sobre isso. Entendendo as 70 semanas. Semanas de anos. 7 semanas, 49 anos. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longimano, baixado em 455 a.C. Está lá em Neemias capítulo 2. Então aqui 7 semanas de 49 anos. Aqui 7 semanas, 49 anos. Pois bem, quando deu início na reconstrução do templo, vejamos mais. 72 semanas, 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito, em 70 depois de Cristo. Então vemos aqui 7 semanas de 49 anos, depois 72 semanas, que está aqui na questão que está no tempo em que Jesus nasceria, né? Aqui reflete a essa situação. E agora uma semana de 7 anos. Esta semana ainda não aconteceu. Isso aqui é interessante. Compare Daniel 9:27 com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel e para o mundo. Então, quando se dará uma semana de 7 anos? Na grande tribulação. A grande tribulação é essa semana de 7 anos. Então, uma semana aqui, né, 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, são 434 anos de duração, e essa uma semana são 7 anos de duração, ou seja, a semana aqui é uma questão simbólica, não quer dizer uma semana da nossa semana, né, que nós entendemos de segunda a domingo, né, ou seria melhor de domingo a sábado, né? É o mais correto.
Não é essa semana que a Bíblia se refere aqui, na questão é sobre anos. As duas metades da 70ª semana. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel 9:26b. Ele enganará Israel fazendo uma aliança com o povo judeu e buscará a adoração como se for a Deus, profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus. Então vemos aqui a primeira parte dessa semana, né? Semana que durará 7 anos. A primeira semana, então, durará 3 anos e meio, que é a ideia do início ali do período que vai findar na grande tribulação. Então aqui veremos o anticristo, né, dado como príncipe, querendo a adoração, né, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel e buscando adoração como se ele fosse o Senhor, como se ele fosse Deus, né? Então aqui vai uma questão da primeira parte dessa semana. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo. E então o anticristo quebrará o acordo de paz, depois de 3 anos e meio, e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é a grande tribulação propriamente dita. Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo. Então vemos aqui uma semana que durará, na verdade, 7 anos, que são 3 anos e meio da primeira parte da grande tribulação, que terá ali uma paz superficial. O anticristo aparecerá como um príncipe, ele fará um acordo de paz com Israel, né? Ele vai buscar adoração para si. Será 3 anos e meio assim, de uma certa tranquilidade, de uma certa paz, né? Vai ser algo assim bem mais tranquilo, não vai ser esse mundo que nós vivemos hoje, né? De corrupção, de tantas coisas. Terá ali algo aparentemente de paz. Na segunda parte, o povo de Israel, né, o povo judeu, observará que de fato o anticristo não é o Senhor. Ele vai ver que verdadeiramente eles foram enganados. Aí que vai surgir os 144 mil judeus que vão sair por aí pregando o evangelho, né, e muitas pessoas se salvarão. Então o anticristo virá contra Israel e vai matar muitas pessoas. E depois disso daí, o que acontecerá? Aí sim virá o Senhor com a sua igreja e os seus anjos, e o anticristo será aniquilado, né? Ele será destruído com o sopro da boca de Jesus e também com a questão da glória que virá juntamente com Jesus, a sua igreja e os seus anjos. Então ele é o libertador de Israel, no caso aqui é o Senhor Jesus. O intervalo e a igreja. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica este intervalo profético como o tempo dos gentios. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Então, como nós estamos vivendo o tempo da graça, o que nós temos que fazer é continuar pregando o Evangelho na igreja, fora da igreja principalmente, nas ruas, nas praças, em todos os lugares, na internet, por exemplo, nós devemos continuar falando da palavra. Esta é o nosso grande papel, pregar o Evangelho a toda criatura e por todos os meios possíveis, rádio, televisão, revistas, jornais, na própria internet, todos os meios, pessoalmente, todas as formas nós devemos continuar pregando o Evangelho. Conclusão. Ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Aprofundar nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. A questão escatológica, que é a escatologia, é a parte da teologia que trata das últimas coisas, né, que acontecerão, o arrebatamento, o milênio, o Armagedon, né, o anticristo, tudo que acontece lá no final, lá no livro de Apocalipse, né, vai nos trazer esse negócio. Eu te perguntei lá no início sobre o que seria essas 70 semanas, ficou claro aqui na revista que nós estudaremos, né? Estamos estudando o que são essas 70 semanas. As semanas não são de forma literal, elas são simbólicas, né? Que formam anos, né? Agora,
Em qual semana nós estamos? Isso é uma questão muito interessante. Bom, se como foi falado aqui, uma semana será de 7 anos e são 70 semanas, né, no total, então uma semana será de 7 anos, será na grande tribulação. Então, isso quer dizer, nós concluímos que nós estamos na semana de número 69. Nós estamos na semana 69. Depois de 69, claro, vem a 70. E essa 70 será a grande tribulação. Hora da revisão. Número 1, Jeremias. Número 2, simboliza o arrebatamento. Melhor, simboliza arrependimento. Número 3, angelolatria, ou seja, idolatria aos anjos. Número 4, os 3 grupos são A, 7 semanas, 49 anos. B, de 62 semanas, 434 anos. C, uma semana, 7 anos. Número 5, em 2 metades distintas. Então esta é a questão, né, do estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Então nós entendemos que nós devemos continuar estudando a palavra, leia bons livros. Sempre, a nossa pauta é a palavra, nós devemos sempre ler a palavra. Mas além da palavra, procure ler bons livros, né, livros cristãos de preferência. É claro que tem alguns outros livros que não são cristãos que também são bons para o entendimento de uma coisa ou de outra, mas no sentido espiritual do negócio, nós devemos sempre ler bons livros cristãos e também, principalmente, ler principalmente a palavra. E outra coisa sobre a palavra, é muito interessante quando você lê um livro que fala da palavra. Te explica melhor, por exemplo, um livro que fala sobre o livro de Apocalipse. É interessante? Claro que é interessante. É importante que você leia? Sim, é importante que você leia. Mas mais importante do que você ler um livro que fala do livro de Apocalipse, você precisa ler Apocalipse. Isso aqui é um ponto. Então você precisa viver uma vida de oração, de jejum, meditação na palavra, buscar o Senhor com todo o seu fervor, com toda a sua alegria, com toda a sua sinceridade, também compreender aí as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel, elas são um pouco complexas, então é importante que a escatologia de modo geral, ela é bem complexa. É até difícil nós termos assim uma pessoa que fale bem sobre a escatologia. Existe aqui no YouTube o pastor Ciro Sanches Zibordi. Ele é muito bom com esse negócio de escatologia. Então, se você puder ter um tempo para ouvir o pastor Ciro Sanches Zibordi, é importante que você, como ele fala, né, perca tempo ali vendo a playlist. Ele tem uma playlist que só fala de escatologia. É muito interessante você parar para assistir os vídeos do pastor Ciro Zibordi. Ele é muito bom mesmo. E Deus é que continue abençoando a sua vida e que você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!